Ilha da Segurança. E os templos abandonados, os templos perdidos e os templos que você acende, vela e ora até hoje. Vamos entender isso hoje? Ilha da Segurança é geralmente o lugar onde a gente fica com os nossos templos interiores. Lembra dos problemas que eu te falei? Você vai ter escolhas que isso permaneça na sua vida ou não. Então vamos pensar aqui sobre a nossa mãe, sobre a nossa família, sobre o nosso pai. Em algum momento eles causaram um trauma. Eles causam traumas frequentemente em atitudes e que isso de certa forma machuca a gente frequentemente. Vamos então pensar que dentro dessa ilha a gente tem vários templos e altares. Às vezes uma pessoa ela pode ter um templo só para ela, onde você vai todo dia lá rezar e colocar uma vela no altar dela. Ai, ela falou que eu não presto. Ai, a minha mãe não presta. E aí acende a vela. Vai lá, põe as florezinhas para ela. Ai, ela falou isso de novo. Isso me machuca. Ela não entende que isso me dói. Aí eu vou lá e acendo outra vela para ela. Então, cada situação que acontece na nossa vida, a gente vai, então, criar um altar. Às vezes, se a gente não sabe lidar com aquilo, a gente cria um altar. Seja para os relacionamentos que passaram, seja para problemas que eu criei na minha vida, para escolhas que eu fiz que não deram certo. Então, dentro dessa ilha, eu vou deixar todo mundo ali bonitinho, como santos, né? Eu imagino muito a Ilha da Segurança como um espaço onde eu fico velando, que eu fico adorando, né? Situações que não deram certo, mas que eu também não sei lidar. E aí aquilo fica dentro do meu coração, remoendo, dentro da minha mente. Por que ele fez isso comigo? Ela não deveria fazer isso comigo? E aí eu fico com aquilo, né? Sabe, vocês já viram monges antigos da Tailândia? Que eles vão lá e colocam flores e rezam e oram ali, né? Agradecendo, e não sei o que, sabe? Então você fica ali dentro daquele problema, daquela situação, olhando para aquilo, aconteceu um acidente comigo, não, isso não podia ter acontecido, não, porque o universo é muito ruim comigo, porque Deus. Então você tá lá na frente orando, né? Os beatos dos problemas. Você fica ali com a sua mãe te odiando, odiando ela. Não deveria ter acontecido isso comigo. Enfim, fica ali remoendo aquele problema, né? Por que ele me largou? Por que esse trabalho não deu certo? Por que o negócio que eu comecei não deu certo? Então eu já comecei várias coisas e eu ficava assim adorando vários templos, vários altares, né, que eu construía para falar, eu não sou capaz, minha mãe fica atrapalhando meus negócios, nossa, porque isso me impediu de realizar meu sonho, sabe? Então tá sempre fora problema, né? Nunca em você. Então, dentro dos templos, eu posso ter templos recentes, que eu vou frequentemente, todos os dias para o meu trabalho, seja para o meu chefe, para o meu namorado, namorada, para um amigo, né? Toda vez que faz aquilo repetitivo, aquilo dói no meu coração e eu vou lá e acendo uma vela e fico orando ali, falando, ele fez de novo, ela não podia fazer isso de novo comigo, né? Eu tenho os abandonados, que é os que eu nem lembro que eu tenho, sabe? Então, desde criança, lá quando você era criança, você construiu alguns templos e altares que você nem lembra direito. E às vezes esses templos continuam lá. Eles estão lá, residindo dentro do seu coração, da raiva, do ódio, do sentimento de abandono, de rejeição, sabe? Então isso ele fica ali guardado e que dentro do nosso processo a gente vai tentar acessar grande parte deles para a gente desfazer o altar. Quando um terreiro ele decide terminar, né, encerrar as atividades, a gente tem que desmanchar aquele altar, né, tirar as imagens, limpar o espaço, às vezes quebrar, destruir aquele altar, né? Mas para destruir um altar, para destruir um templo, a gente tem que compreender que ele existe, o que acontece quando desperta o gatilho, né? Que a gente está muito acostumado de falar agora, despertou um gatilho em mim. Então, esse gatilho é porque às vezes está lá ligado ao templo, né? Ligado àquele sentimento que te faz
levar você até lá, né? Às vezes o que alguém fala, às vezes uma atitude do nosso dia, ele faz a gente se conectar com um altar, um templo que a gente tem, entendeu? Nem sempre o que reluz é ouro. Eu falei para minha amiga isso e eu vou trazer aqui pra gente refletir, né? Nem sempre as situações que estão acontecendo no nosso dia a dia atual, o problema, ele está ligado com o que está acontecendo ali. Sabe uma ilusão? É como se a gente estivesse vendo aquele problema e acreditando que é aquele problema, mas não. Na verdade, o problema é outro, que está escondido atrás desse problema atual. É uma ilusão, basicamente, né? Então a gente acha que aquela pedra, né, aquele problema que a gente tem na mão, ele é o ouro, mas na verdade não. Ele tá enganando a gente, o problema é outro. Então às vezes a cliente chega pra mim, às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim: por que minha vida não anda? Por que meu relacionamento não presta? E aí a gente buscando internamente, a gente fazendo então a avaliação de tudo que tem na vida dela, né, dentro da consultoria, que pode ser feita com uma que eu chamo de astroanálise, ou a astrochakra, que a gente vai dentro da mesa, a gente deita, a gente avalia da onde nasceu aquele problema, né? Na astroanálise a gente liga os planetas com a história, enfim, não vou explicar isso agora. Bom, mas o que eu quero que você entenda nem sempre eu tenho que olhar o óbvio, eu tenho que olhar, tá bom, beleza, isso tá acontecendo agora, mas o que mais eu preciso ver? Tá bom, mas onde nasceu esse problema? Que eu já ensinei pra vocês na etapa anterior, tá? Tá, mas que dia começou? Quando eu comecei a me sentir assim? Mas isso foi agora ou já aconteceu atrás no meu passado? Então, até dentro da meditação, se vier os pensamentos para você assim, ligados, e você identificar que é um padrão, que você sempre está escrevendo sobre a mesma pessoa, sobre a sua mãe, sobre seu pai, sobre um trauma seu, sabe? Então, você está sempre nesse lugar, então aí está um lugar, está um templo que a gente no futuro vai poder avaliar para ver, olha aqui, ó, tem um templo construído para essa pessoa. Quando a pessoa ela é muito citada, é que ela tem muitos altares, ela tem um templo só para ela. Sabe, os templos egípcios, os templos gregos, né, onde construía aqueles monumentos para aquela pessoa, com cachoeira, sabe? Então, às vezes pode ser um templo do terror também, mas isso é outro detalhe. Bom, quando a gente está nesse lugar, o nosso horizonte, a nossa capacidade de olhar além, ela tá muito pequena. A gente não consegue olhar, ilha tá no horizonte, tá dentro do mar. A gente não olha para o lado e a gente vê o